Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre Campeonato Brasileiro. Dessa vez, uma ideia de vídeo um pouco diferente, analisar um pouco os jogos, só que ao invés de só falar quem ganhou e quem perdeu no resultado, nós vamos trazer os vencedores e perdedores além dos números. Um quadro aqui que temos uma inspiração forte de Anthony Curti, jornalista de futebol americano, mas com um toque especial aqui do Corneta Ball. Estou aqui, obviamente, com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala, Bruno. A gente pegou essa ideia aí do Kurt, espero que ele não fique bravo, que se sinta homenageado para a gente estar trazendo esse quadro aqui também. Não sei se ele vai ver, provavelmente não, mas a gente vai estar trazendo um pouquinho essa pitada de um pouquinho de ironia, um pouquinho de humor também nos vencedores e perdedores, que está tentando analisar além do resultado. Assim, o time perdeu, então ele vai ser um perdedor. Também dá para dar uma brincada nesse quadro aqui. Exatamente. Eu trouxe 5 vencedores e 5 perdedores da rodada. O Matheus fez a mesma coisa e a gente vai apresentando aqui e depois apresenta os argumentos porque que a gente acha que essa rodada foi positiva ou negativa para cada um dos personagens. Você acha que a gente começa com perdedores ou vencedores, Matheus? Ah, começar com os vencedores, né? Os que estão por cima. Eles quer trazer o primeiro? Vou trazer o primeiro e já digo que o meu não está na ordem, então tipo, não é o mais vencedor, o É, o menos meu também vencedor, eu não. coloquei aleatório. E o meu primeiro é Davi Ancelotti, com uma estreia muito boa, é, colocando o Savarino ali para jogar mais por dentro, tendo o Arthur Cabral ali fazendo, se não me engano, o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo. E já uma vitória em clássico, conseguindo um bom resultado para dar uma tranquilidade para esse início de trabalho. A gente tinha muita dúvida. Primeiro emprego dele da carreira como treinador e começou bem. Dá para falar que começou com o pé direito, coloco ele como um dos vencedores da rodada. Exatamente, também estava na minha lista, por todos esses motivos que você falou. Eu acho que ele chega num cargo com uma certa pressão, né, porque o Botafogo é o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores. O time não estava performando tão bem e ele, querendo ou não, é o primeiro trabalho profissional dele como treinador. É um cara que tem uma experiência aí como auxiliar, mas é a primeira vez que ele é o número um no comando. Começou num clássico já, sem ter muito tempo de preparo, então era um jogo difícil para ele, mas não só conseguiu sair com 2-0, como mostrou uma evolução já no time. O Botafogo, no jogo de ontem, né, para vocês aí que estão vendo esse jogo antes de ontem, já é um time consideravelmente melhor do que o Botafogo que jogou contra o Palmeiras, por exemplo. Então, por causa de tudo isso, eu acho que David Ancelotti é um dos grandes vencedores da rodada. É isso. Já quer trazer o segundo? Cara, eu vou trazer um aqui. Para mim, um dos grandes vencedores dessa rodada é o torcedor do Ceará. O Ceará que começou o Campeonato Brasileiro muito bem, surpreendendo muitas pessoas, e a gente trouxe aqui no vídeo de times que mais gostaram e menos gostaram dessa parada. Inclusive, quem quiser dar uma conferida, já olha aí no canal, se inscreve para não perder outros vídeos nesse estilo. É que essa parada podia ter sido muito negativa para o Ceará, porque é um time que estava embalado e é um time que, não querendo ou não, não tinha um grande investimento e a gente não sabia se essa perda de ritmo podia ser negativa para a equipe. Eles já voltaram logo num clássico e contra um Fortaleza que está em crise. Então, se o Ceará perde esse jogo, não só revitaliza o rival, como acaba completamente o momento que o time tinha construído desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu uma vitória no Castelão. Consegue manter essa sequência muito boa, se aproxima da primeira metade da tabela, se afasta da zona de rebaixamento, que é onde a gente acreditava que o time ia brigar nesse campeonato, e afunda ainda mais o rival. Então, acho que é uma rodada completa para o torcedor do Ceará. Isso aí tá muito bem entregue o torcedor do Ceará como um dos vencedores. Vou trazer aqui o meu segundo vencedor, que para mim é um dos grandes vencedores dessa rodada. Aqui, ó. Não sei se está certo, não sei se é assim, como é que vai ficar no vídeo, mas Caio Jorge é um dos grandes vencedores dessa rodada. Não só pelos 3 gols, não só pela vitória do Cruzeiro, mas também porque
mais para frente eu vou falar nos perdedores, acredito que também estará no Bruno esse nome nos perdedores. Só que o Caio Jorge não tem nada a ver com o que aconteceu com o Pedro e ele se credencia a ser um dos convocáveis para a próxima data FIFA. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, vive uma fase iluminada, então o KJ é o meu segundo vencedor. Eu pensei muito forte em colocar Caio Jorge como meu vencedor, obviamente, artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, primeiro jogador a fazer 11 gols nas primeiras 13 rodadas desde 2007. Cruzeiro não tem um artilheiro do Campeonato Brasileiro desde 1970 com o Tostão. Então, o Jorge tem jogado muita bola, melhor momento da carreira, não perdeu o embalo por causa da parada, mas aqui nos vencedores na minha lista, para fugir um pouco do óbvio e para não falar o mesmo nome que o Matheus falou, eu vou de Matheus Pereira. Matheus Pereira completou 100 jogos com a camisa do Cruzeiro, tem feito um campeonato muito bom, só que os números ali, quando você olha nas estatísticas, gols e assistências, não estavam tão altos, porque ele estava participando muito mais da criação de jogadas lá no começo, tem marcado muito bem, ajuda muito a pressionar esse time do Cruzeiro, que tem essa força na pressão como uma das principais características. E nesse jogo de hoje ele fez tudo isso e deu 2 assistências. Então, além de ter jogado muito bem, se você olhar os números frios, para quem olha só as estatísticas no final, também vai ver que o Matheus Pereira teve uma noite iluminada no dia que ele completava 100 jogos com a camisa do time de coração dele. Então, para mim, ele é um dos vencedores da rodada. Justíssimo, o Matheus Pereira conseguiu dar uma volta por cima, ele que estava sendo muito criticado antes do Leonardo Jardim chegar ali no Campeonato Mineiro, e tá muito bem entregue esse voto. Já quer puxar mais um? Foi mal, não vi que estava bebendo água. Não, tá tranquilo. Vou puxar, pode puxar aí o seu quarto. Pode puxar? Vou colocar aqui o Bahia, que conseguiu uma grande vitória em cima do Atlético no finalzinho. Comemoração do Rogério Ceni no final que viralizou no Twitter também. E o Bahia entra no G4. Então, desde o ano passado, o time está numa crescente legal e conseguir essa posição dentro do G4, mesmo que momentaneamente o Palmeiras ainda tem jogos a fazer, pode ultrapassar. Não nessa rodada, mas mais para frente, com jogos atrasados. Então, o Bahia dormir no G4 acho que é uma coisa muito legal. É, um dos meus vencedores aqui na minha lista é a DC Comics, que fez todo esse marketing com o uniforme do Bahia. O Bahia que entrou em campo, com um uniforme que lembrava a roupa tradicional do Super-Homem, só faltou a cueca em cima da bermuda, mas conseguiu ainda talvez algo que nem nos melhores sonhos da equipe de marketing da DC eles conseguiriam, uma vitória heróica no último minuto em cima do Hulk, um dos grandes heróis da concorrente, que fez um gol ali no finalzinho, parecia que a Marvel ia salvar o dia, mas não era um pássaro, não era um avião, era o Super-Homem do Bahia saindo com a vitória. Maravilhoso, maravilhoso. Já quer trazer mais um? O seu próximo? Cara, meu último vencedor aqui, Felipe Luiz. Acho que o Felipe Luiz talvez seja um dos grandes vencedores, dessa rodada, porque criou-se, algum barulho ali no Flamengo depois da derrota para o Bayern de Munique, muita gente criticando as opções que ele teve naquele jogo. Depois teve toda essa questão do Pedro, saiu primeiro na mídia que o Pedro não ia para o jogo. Grande parte da torcida que gosta muito do Pedro criticou o Felipe Luiz, xingou ele, falou que ele não se portava com o Flamengo, ele queria só fazer o próprio nome para depois ir para a Europa. E aí o time entrou em campo, jogou muito bem na forma que ele entende que tem que jogar. O Plata, que tem jogado de centroavante, fez uma partidaça. E no final de tudo, ele ainda vai dar aquela entrevista, uma das entrevistas mais fortes que eu já vi um treinador em qualquer campeonato do mundo dar. E é uma coisa que, assim, o Filipe Luiz não é um cara burro. O Filipe Luiz é um cara que estava nesse time há pouco tempo como jogador. Ele conhece o vestiário, então não acho que ele iria dar aquela entrevista para perder os jogadores. Então ele tem muito respaldo dentro, dos próprios jogadores. Já vazou para a gente que teve reuniões com capitães do time, que eles estavam cobrando o Felipe disso, de dar essa
cobrada no Pedro, alguma coisa mais pública. Então você dá para ver que o Felipe tem, o respaldo de jogadores, tem respaldo da diretoria, e agora depois dessa entrevista ele tem respaldo dos torcedores, e soma-se tudo isso a um trabalho brilhante que ele tem feito, e esse último jogo contra o São Paulo é mais uma prova de que as decisões dele estão corretas. Então para mim ele talvez seja o maior vencedor da rodada. Assino embaixo e o meu último vencedor, Neymar Júnior, porque o Santos não jogou, não perdeu, então, pelo menos dentro de campo, não tem como alguém criticar o Neymar nessa rodada. E por um outro resultado que aconteceu nesse final de semana, as miras de craque Neto estarão apontadas para outro jogador, então por isso o Neymar é um vencedor dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Tá aí, Neymar, às vezes não jogar é melhor do que jogar, né. Exatamente. E já posso puxar aqui os perdedores, começando. Pode trazer aí um perdedor. Meu primeiro perdedor da rodada é Mano Menezes, que tomou um banho de bola no Mineirão, 4-1, ficou barato para o time do Grêmio e vai voltar para Porto Alegre pressionado também, porque o Inter venceu e a gente sabe lá que rivalidade em todo lugar pesa, chegou ali mais perto do Grêmio, então uma derrota feia dessa para um cara que se diz um especialista em defesa, né, com seus trabalhos, que sabe montar boas defesas, tomar 4 gols nunca é muito legal. Ainda mais contra o Cruzeiro, né, onde ele não é uma figura muito benquista. Então, com certeza o Mano vai dormir um pouco triste hoje à noite. E o meu Exato. primeiro perdedor aqui, Matheus, eu acho que é a CBF e o Campeonato Brasileiro. E a gente está num momento, depois desse mundial, talvez o Campeonato Brasileiro internacionalmente nunca esteve tão em alta, né. Falou-se muito dos times brasileiros, do nível da competição aqui. A gente vê nas redes sociais muitos gringos comentando que iam tentar começar a assistir o campeonato, acompanhar alguns times, porque gostaram do que Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palmeiras apresentaram no mundial. Só que aí você vai para os jogos no primeiro dia, já é um gramado horrível no Mané Garrincha, vários erros de arbitragem, esse pênalti no jogo do Corinthians que para mim não faz o menor sentido, VAR demorando pra caramba, é não sei o quê. Então a imagem, o produto Campeonato Brasileiro, para quem chegou hoje para começar a consumir, ainda não é no mesmo nível de outros campeonatos que talvez tecnicamente sejam até um pouco abaixo do nosso, mas tem muita coisa ainda para melhorar no Brasileirão como produto. Aí tá bem entregue. Criticar a CBF é muito fácil, né? Vamos combinar. Sempre tem um erro bizarro de arbitragem, gramado ruim, juiz conversando 10 minutos com jogadores dentro de campo. Tem muita coisa para melhorar. Já melhorou muito, mas ainda tem muito a evoluir no futebol brasileiro. Quer puxar o segundo da sua Vou tra lista? vou trazer mais um aqui, Fernando Diniz. Acho que Fernando Diniz também é um grande perdedor, porque o Vasco ele chegou há pouco tempo no Vasco e conseguiu embalar uma boa sequência com o time jogando bem. Então a torcida está carente de bons times já há algum tempo, olhou com bons olhos, deu esse apoio para o Diniz nessa chegada dele. Parecia que a maré no Vasco ia mudar, teve essa pausa, então ele treinou o time por um mês, os torcedores vascaínos viram os rivais indo bem no na Copa do Mundo de Clubes, Flamengo ganhou do Chelsea, Botafogo ganhou do PSG, Fluminense chegou na semifinal, enquanto o Vasco estava aqui só treinando e com esse último gostinho do time sendo positivo. Então a torcida estava confiante. Aí vem para um clássico contra o Botafogo, sendo o mandante, apesar do jogo ter sido no Mané Garrincha, contra um técnico estreante, e o Vasco faz uma das piores atuações, talvez a pior atuação desde que o Diniz chegou. Então, num momento com uma pressão mais alta, expectativa mais alta, depois de ter um mês só treinando, o time decepciona e decepciona muito. 2-0 para o Botafogo podia ter sido muito mais. Defesa do Vasco em vários momentos parecendo ali, fim de pelada já, a galera olhando, não estava correndo, não estava cobrindo. Então parece que o time com um mês com o Fernando Diniz nessa meio de temporada mais desaprendeu a jogar do que aprendeu coisas novas.
Aí, muito justo colocar o Fernando Diniz, porque decepcionante, né? Tava com uma expectativa legal, mas já voltar tomando uma sapatada pro Botafogo dá sempre uma desestabilizada. O meu segundo perdedor são os torcedores do Corinthians, que, como você destacou no vídeo de parada boa, parada foi ruim, falou que a parada foi péssima para o Corinthians, porque era sempre confusão, sempre problema, saída de presidente, torcida invadindo o centro de treinamento. Não sei se foi o centro de treinamento ou se foi outro lugar que eles houve a invasão. É Foi a sede. Memphis, Memphis para sair, para ficar, ficou toda essa confusão também. E falar, não, finalmente vai voltar a jogar, finalmente vai poder pensar em campo e bola, poder ter uma vitória ali para afastar essa crise. E o Corinthians vai lá e consegue perder para o Bragantino, tomando um gol na última bola do jogo. Ou seja, o torcedor do Corinthians não tem descanso. Exatamente, tá na minha lista também. E uma derrota com requintes de crueldade ainda, né. Tipo, um mês passou o corintiano querendo uma notícia nova, um jogo para poder alegrar, e quando ele veio, com requintes de crueldade ainda, veio uma derrota para colocar o time numa situação ainda pior. Estava na minha lista aqui também. Trazendo aqui um rival do Corinthians como perdedor, Matheus, Palmeiras, que não jogou, mas viu todos os times que estavam perto ganhar. Flamengo ganhou, Cruzeiro ganhou, Bragantino ganhou, Bahia ganhou e o Botafogo, que está logo atrás, ganhou. Então, a rodada, mesmo sem jogar, é ruim para o Palmeiras, porque todos os adversários somaram 3 pontos. Aí, muito bem entregue o Palmeiras, que vai ter. Tem aquela história, jogo adiado é bom ou ruim? Depende. Porque você pode ter alguns jogos adiados, ver outros times te passando na tabela e você ficar, em tese, com pontos atrás. Aí você joga pressão para o jogo que foi adiado, de ter que ganhar, de ter que conseguir o resultado de todo jeito. Então, para esse caso do Palmeiras, os jogos adiados não foram bons. Traga perdedores aí, Matheus. Então, vou trazer aqui mais um. O Pedro, que você citou o Felipe Luiz como um grande vencedor, para mim, talvez o grande perdedor da rodada, porque não foi relacionado e foi achincalhado pelo seu treinador na coletiva. E muita gente que poderia estar do lado do Pedro, vendo as explicações do Felipe Luiz, pode começar a tomar uma posição contrária nessa briga. O Pedro, que já passou por momentos complicados no Flamengo, de conviver com o banco de reservas, de até tomar soco na cara de preparador, mas parece que tem gente que não aprende com as porradas que a vida dá nele, né? O Pedro voltou a se envolver em confusão e parece que a relação não esteve tão desgastada quanto está agora. Exatamente, não é a primeira vez, né, já teve outros treinadores e jogadores falando essa questão dos treinos do Pedro, mas esse talvez seja o pior momento possível, que é um momento crítico para convocação para a seleção brasileira. E o Pedro sempre era cotado para estar lá. Chegou um treinador agora que não conhece o Pedro, que é o Ancelotti, e provavelmente não vai ter como conhecer muito, porque o Pedro, ao que tudo indica, não joga mais pelo Flamengo, só que já fez 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro e já jogou a terceira fase da Copa do Brasil. Então, se vier para algum time brasileiro, ele não pode jogar Brasileirão nem Copa do Brasil. Vai pagar 15 milhões de euros para trazer o Pedro, que não vai jogar nenhuma competição pelo seu time? Agora, acho que nenhum time vai fazer isso. E ele não tem um grande mercado na Europa. Então acaba que sobra algumas ligas alternativas, uma Arábia, MLS, Rússia, alguma coisa assim. Um ano antes da Copa, ele vai acabar se escondendo um pouco do radar da seleção, além de toda essa questão de perder muito respeito da torcida. Exatamente. Ficou complicado para o Pedro depois do jogo contra o São Paulo. Eu trazer aqui mais um perdedor, que é o Dudu, Dudu do Atlético Mineiro, que viu o seu último clube ganhar de 4-1, colar no líder da competição, vivendo um momento mágico de diretoria, jogadores e torcida, enquanto ele foi para o Atlético, e o Atlético perde o jogo, igual a gente falou, no último minuto, e além de tudo vive uma grande crise financeira. Os jogadores estão com direito de imagem atrasado,
não está pagando em dia, tem até jogadores que estão entrando com processo contra o Atlético. Então o Dudu trocou o atual vice-campeão vice-colocado do Campeonato Brasileiro, que paga em dia, por um time em crise financeira e que dentro de campo também não está performando tão bem. Isso me enche de tristeza, viu? Ter que te falar que essa notícia aí me deixa muito, muito chateado. Mas seguindo aqui na minha lista, Hernan Crespo, que talvez teve o pior cenário para uma estreia possível, Flamengo no Maracanã, e tomou um banho de bola também do time do Felipe Luiz. Entrou com 3 zagueiros, 3 volantes, pareceu até de uma forma covarde que o Crespo tentou armar o time dele. Tirou o melhor jogador do São Paulo até aqui na temporada, que era o Ferreirinha, e deixou no banco. Tomou 2-0, que ficou muito barato. O Rafael foi o melhor em campo pelo lado de São Paulo. E já começa pressionado. Um trabalho que a gente citou o Ancelotti como um cara que começou muito bem. O Crespo volta ao São Paulo e começa muito mal. Exatamente, ainda depois na entrevista fala que ele está feliz porque não joga todos os dias contra o Flamengo, né. Ainda vira meme essa entrevista dele. Então, Exato. não é o começo ideal para o trabalho de nenhum treinador. Vou trazer aqui meu perdedor especial, o último, que eu falei que a DC ganhou bastante nesse marketing que fez com o Bahia, mas para mim um grande perdedor desse jogo foram as pessoas com qualquer senso estético que tiveram que assistir esse uniforme horroroso do Bahia em campo por 90 minutos. Assim, a ideia eu acho muito legal. O mascote do Bahia é o Super-Homem lançou um filme, a DC olhar, a Warner olhar e fazer esse marketing para o Bahia é uma ideia genial, é muito legal. Só que o uniforme ficou muito feio. A ideia é legal, a execução foi uma bosta. Então, assistir esse jogo foi duro, porque toda hora que dava o close, você via aquela camisa na frente azul, atrás é vermelho, não fazia o menor sentido. Muito feio esse uniforme, um dos mais feios da história do Campeonato Brasileiro. Tá aí, muito bem entregue. Ficou feio, mas como ganhou, fica aí 100% de aproveitamento. Espero que o Bahia também não volte a utilizar esse uniforme. E para fechar aqui minha lista de perdedores, o que já foi atestado superficialmente na lista do Bruno é o Vasco da Gama, que não quis colocar o Fernando Diniz, colocar o Vasco, que já vive uma crise absurda há muitos anos, dá para a gente colocar no mínimo 15 anos que o Vasco vive uma situação lamentável. Ver os seus rivais conquistando títulos, todos eles, né? O Fluminense ganhou um título grande, o Flamengo, o Botafogo, viram eles exibir suas marcas no Mundial, enquanto o Vasco teve que ficar aqui assistindo do sofá. Volta, perde um clássico e que a gente ficou naquela expectativa. A parada foi boa para o Vasco, que o Diniz vai poder trabalhar ali com os seus jogadores, vai poder implementar o seu estilo de jogo. Não foi isso que a gente viu, pelo menos na primeira rodada. E o Vasco, a expectativa é lutar contra o rebaixamento mais uma vez. Então, o Vasco, para mim, é um perdedor da rodada. É, difícil, acho que o Vasco e a torcida vascaína têm sido perdedores de muitas rodadas há muito tempo, né. É. Acho Até que é isso. que Ah, pô, não, pode podemos falar. dizer, podemos dizer que não, porque em alguns anos o Vasco passou na Série B, então não entraria no quadro de perdedores da rodada da Série A. Então, pelo menos isso eles não entrariam. Tem esse ponto. Tá aí, se serve de consolação para a torcida vascaína. O Vasco não é sempre um perdedor na Série A, às vezes também é um perdedor na Série B. Eh, acho que é isso. Esse é o primeiro episódio desse quadro que a gente pretende trazer aqui em todas as rodadas, se você aí de casa curtir. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Quem chegou até essa parte do vídeo tem que fazer o quê, Matheus? Bom, primeiramente pode deixar o like para já ajudar o nosso conteúdo aqui a chegar a mais pessoas, para o YouTube entender que esse é um vídeo que gera sentimentos positivos na galera que está assistindo. Comentar aqui embaixo se a gente deixou escapar algum perdedor, algum vencedor, se você concorda, se você discorda. Compartilhar o conteúdo.
com algum amigo que gosta de futebol brasileiro, que não gosta de futebol brasileiro, o importante é estar passando para frente. E se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, para ajudar a gente a chegar nos 220, é a nossa meta. E é isso. Mais alguma consideração? Não, é isso. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Até a próxima. Valeu, galera.